Olá a todos, o meu nome é Ana Tavares e hoje decidi vir aqui gravar-vos um vídeo sobre saúde natural na mulher. Até estou assim um bocadinho em ambiente de trabalho e tomei até aqui algumas notas rápidas para vos deixar algumas informações que eu acho que são interessantes e que vos podem ajudar na vossa saúde, mas também nos vossos pacientes. Portanto, alguma informação que possamos todas utilizar. É um bocadinho este vídeo sobre a saúde feminina, mas eu sei que também há muitos terapeutas homens que me veem e que veem os meus vídeos, e então deixo aqui alguns conselhos. E gostava de começar por vos ler um poema de um poeta que se chama Eduardo Galeano. Eu até às vezes coloco este poema quando vou falar da saúde feminina nos meus PowerPoints, nas minhas apresentações, e ele diz assim: a Igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o nosso corpo o que é que diz? O nosso corpo diz, eu sou uma festa. E então, como realmente estarmos vivos é uma festa, o nosso corpo é uma festa, eu decidi falar aqui um bocadinho sobre alguns suplementos e algumas práticas que eu penso que são importantes que nós possamos utilizar no nosso dia-a-dia para termos saúde. Então, dos temas que eu coloco sempre que falo de saúde de mulher é a saúde da mama, porque é muito importante hoje no século XXI termos observação e tomarmos suplementos e termos práticas comportamentais para ter saúde na mama. Eu acho que é muito importante nós termos em atenção 3 situações quando falamos da saúde da mama. Uma delas é, muitas vezes nós temos baixos níveis de iodo. Como é que nós sabemos se temos baixos níveis de iodo? Muito simples, vocês arranjam tintura de iodo, compram, ou muitas vezes nós temos porque é aquilo que colocamos nas feridas, até algumas marcas comerciais bastante conhecidas, e vocês colocam um bocadinho dessa tintura de iodo aqui, na zona interna do braço. E isto fazem à noite. No dia seguinte, já não lavam, já não mexem, no dia seguinte, se tiver desaparecido totalmente a mancha, porque fica uma mancha amarela, vocês sabem que estão com carências de iodo. Se permanecer a mancha amarela, já sabem que os vossos níveis estão nivelados, que estão bem. Imaginem que estão baixos. Podem ir ao médico e pedir uma analítica ao iodo, ou então tomam um suplemento, começam a tomar um suplemento rico em iodo, até pode ser à base das algas marinhas, para repor um bocadinho esses níveis do iodo. Depois temos, por exemplo, outra situação que são os altos níveis de estrogênio. Aqui nós não temos outra forma a não ser pedir uma analítica ao nosso médico ou à nossa médica. E estes níveis de estrogênio muitas vezes estão aumentados. E o que é que isso faz? Isso pode trazer neoplasia da mama, alguma tensão mamária, algum desconforto, e devem ser monitorizados pelo menos uma vez por ano, portanto, ver como estão os níveis de estrogênio, porque muitas vezes, sobretudo naquela altura da pré-menopausa ou ali a partir dos 35, começamos a ter picos de estrogênio e é importante monitorizarmos isto, e já vos vou dar a solução depois para fazer a correção. Outra das situações também que vos quero alertar é para a vossa alimentação. Tudo o que sejam alimentos geneticamente modificados, transgénicos ou ricos em hormonas, como por exemplo os alimentos à base de animais, o consumo excessivo de produtos que derivam dos animais, são altamente prejudiciais para uma boa saúde da mama. Então, exemplos deste tipo de alimentos, por exemplo, geneticamente alterados, que nós hoje em dia temos muito na nossa alimentação diária, é, por exemplo, o milho, os cereais, o arroz, o trigo, o salmão, a soja. Portanto, muito cuidado quando introduzem estes alimentos na vossa alimentação, se eles não forem realmente naturais e tiverem sofrido, portanto, alguma alteração. Porque é que muitas vezes se faz isto aos alimentos? É para que eles tenham maior resistência, por exemplo, às pragas e para aumentar a produção. Portanto, cuidado quando comem alguns destes alimentos, ou se comem frequentemente, tentem perceber se eles são mesmo naturais ou se são de cultivo ou de produção, onde possam ter tido aqui alguma manipulação de aumento de produção e habitualmente este tipo de alimentos têm que ter
quando são vendidos, a sua origem. Portanto, um alerta que vos deixo. Uma das formas de contrabalançar isto é nós utilizarmos mais alimentos naturais, e eu posso deixar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tudo o que sejam vegetais de folha verde são ricos em fitoquímicos, antioxidantes, e esses contrabalançam todos estes, ou seja, diminuir estes que nós possamos ter na nossa alimentação, que são geneticamente modificados, comer mais vegetais de folha verde, comer mais fruta, mais alimentos naturais, fruta de qualidade, como eu costumo dizer, que não sejam frutas com cultivo acelerado, que não sejam apanhadas demasiado verdes, porque as provitaminas não passam a vitaminas e o nosso corpo depois não reconhece este tipo de substâncias e não absorve provitaminas, portanto elas têm que ser transformadas no nosso intestino em vitaminas. Portanto, muita atenção à qualidade da fruta que utilizam. E outro exemplo é também os frutos vermelhos, que são excelentes. Só quero alertar aqui na questão dos frutos vermelhos que devem consumi-los na época. Eu sei que há muitas pessoas que gostam de os congelar, que gostam de os guardar para depois utilizar nos batidos noutra época do ano. Para mim não faz sentido. Nós utilizamos a fruta quando ela está a vir da natureza. No restante do ano não temos frutos vermelhos, não faz mal, vamos comer aqueles que são da época. Eu dou um exemplo agora: peras e não morangos congelados. Portanto, isto para mim não faz muito sentido, entendem? Portanto, vamos utilizar a boa fruta que nós temos da época e, se possível, uma produção natural e, claro, o mais biológica, vamos dizer assim, possível, se é que isso é possível, ou então que seja pelo menos da nossa produção nacional, que é algo sempre que eu tento fundamentar. Outros alimentos que são excelentes aqui para este tipo de situações de saúde da mama são, por exemplo, os brócolos, que são maravilhosos como antioxidantes, ajudam a restaurar as mucosas, são ricos em fitoquímicos antioxidantes. E também a batata doce. A batata doce é um alimento extremamente interessante aqui para a saúde da mama. Então, vou deixar aqui só alguns conselhos muito simples, muito breves, de, por exemplo, suplementos que nós podemos tomar para termos uma boa saúde geral, mas também da mama. O caso é, por exemplo, a vitamina D. E as pessoas perguntam quanto é que tomo. Claro que eu aqui teria que ver cada um os níveis que tem, mas uma dose média de 4.000 unidades internacionais durante uns 3 meses. A pessoa toma uma vez ao dia, uma cápsulazinha, uma Olicaps, e ao fim de 3 meses, então, voltar a medir para ver como é que está. Isto é um dos... hoje em dia está muito em voga a vitamina D e eu concordo plenamente que esteja, porque nós estamos quase sempre assim fechados, portanto não temos propriamente acesso ao sol como deveríamos. Outro será a vitamina C, altamente antioxidante, mas aqui por favor comprem a Ester C, que é a vitamina não ácida, e aqui nós podemos fazer de 1 a 5 gramas por dia. Portanto, quanto mais cansados, se forem sobretudo mulheres fumadoras, devem ir até às 5 gramas dia. Fazer aqui pelo menos uns 2 meses de suplementação para que consigam realmente neutralizar toxinas e de radicais livres que têm no corpo e que são altamente agressivos à mama. Outro suplemento também que eu acho que é muito interessante é a coenzima Q10. Aqui eu costumo iniciar com as 100 mg por dia. As pessoas fazem tipo 3, 4 meses a 100 mg e depois podem reduzir um bocadinho e para as 30 mg por dia e fazer como uma manutenção até permanente. A coenzima Q10 é um suplemento que atua na mitocôndria, portanto, na zona da célula onde se dá a respiração celular. É, vamos dizer assim, a zona da célula onde nós optimizamos o rendimento celular, onde vamos revitalizar toda a energia interna. Portanto, fazer este suplemento é dar uma saúde às células em geral e aqui, claro que estamos a falar hoje da mama, também faz todo sentido. E, por fim, então, o iodo, que falamos há bocadinho, que possa estar em déficit, pelo menos as 3 mg por dia nós devemos fazer para a mama, mas 9 mg por dia para toda a saúde do corpo. Portanto, é importante nós fazermos isto ao longo do dia, caso estejamos então com a tal carência que avaliamos pela perda de um dia para o outro da manchinha amarela. Também é muito importante, quando estamos com os estrogénios demasiado altos, drenar o fígado. Utilizar determinadas plantas para drenar o fígado, como é o caso, por exemplo, do dente-leão, do carmo mariano, do brututu. São alguns exemplos de plantas em que podemos fazer tipo 1, 2 meses. E agora estamos a chegar à primavera, que é uma altura muito importante para fazer a drenagem do fígado. Podemos fazer em cápsula, em xarope, em ampola, também em infusão. Portanto,
várias formas de tomarmos estas plantas tão saudáveis ao longo do dia. E por fim, para baixar um bocadinho o cortisol, sobretudo nas mulheres que são muito ansiosas, muito nervosas, que exigem demasiada suprarrenal delas, que têm uma vida demasiado intensa, vamos dizer assim, então podemos utilizar plantas como a passiflora ou a rhodiola. A passiflora é uma planta que para mim é muito feminina, portanto tomar umas 500 miligramas 3 vezes ao dia vai ajudar imenso para baixar este cortisol, baixar a inflamação que é tão agressiva à mama. Outra possibilidade também são as pomadas à base de progesterona natural, que é o Wild Yam, é a planta que tem que ter dentro da pomada, e coloca-se uma noz dessa pomada todos os dias. Pode ser, por exemplo, aqui na zona interior do braço ou no interior da coxa, e todos os dias aplicar e massajar para fazer bem a penetração. Portanto, também, como o Wild Yam é rico em progesterona, vai compensar um bocadinho depois com o estrogênio. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi assim, dar um bocadinho de informação compactada para a saúde da mama. Alguma dúvida, vocês já sabem, podem sempre me contactar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, portanto, tirar as vossas dúvidas. Tive muito gosto em estar aqui com vocês e até breve.